Em todo país islâmico existem duas maneiras de oprimir os cristãos. Uma delas é a perseguição da sociedade. E a outra é do Estado Islâmico, já que essa é a identidade deles. Cristãos não são bem-vindos nesses países. Eles se perguntam como podem governar com a presença dos cristãos. Por isso, não gostam deles. Graças a Deus, nós não sofremos muita pressão da sociedade no Irã. A maioria das pessoas é tolerante. Por mais que a sociedade não pressione, ainda existe a perseguição das autoridades que desprezam os cristãos. O Irã é uma região onde os cristãos enfrentam perseguição extrema há anos. A situação é pior para cristãos ex-muçulmanos que se convertem à fé cristã e frequentam igrejas domésticas secretas. O país deseja ser totalmente islâmico e se posiciona de forma rigorosa contra as igrejas domésticas. Os cristãos enfrentam pressão e tortura, e muitos precisam fugir. Navid é um cristão que viveu essa situação. Ele desprezava a fé cristã. Era muçulmano e por anos foi um homem de negócios de sucesso em Teherã. Sua vida mudou de repente quando, em 2002, sua empresa foi à falência. Em 3 dias, ele perdeu tudo e foi viver nas ruas da cidade. A única coisa que me restava era meu carro. Mas ele também pertencia ao banco, porque eu não podia mais pagar as prestações. Mesmo assim, era tudo que eu tinha. E eu morava nesse carro. Descobri que em Teherã existiam 2 lugares seguros para passar a noite no carro. No estacionamento do hospital e no do aeroporto. Lá a polícia não incomodava. Eles pensam que você está esperando alguém na clínica ou é um passageiro esperando pelo voo. Assim, eu conseguia dormir ali sem problemas e vivia no meu carro. Não consigo me lembrar se podia esticar minhas pernas no carro. Mas eu morava lá, comia lá. Só para tomar banho e resolver alguma coisa, eu saía de lá. Isso durou 6 meses. No Irã não existe serviço oficial de táxi. Qualquer um pode trabalhar nisso. Então eu comecei a levar passageiros e ganhar dinheiro. Foi assim que eu consegui ganhar um pouco de dinheiro durante os 6 meses. Dentre 12 milhões de habitantes, um dia transportei uma mulher que havia sido adotada pela minha mãe. Eu não sabia de nada. Depois que eu saí de casa, ela até morou no quarto onde eu dormia. Dentre 12 milhões de habitantes, como isso é possível? Eu pensei, tem alguma coisa acontecendo aqui. 6 meses se passaram e essa mulher me falava cada vez mais de Jesus Cristo. Ela me perguntava, por que você não se torna cristão? Você não encontra resposta em nenhum lugar, nada funciona. Dê uma chance. O que você perde em experimentar Jesus? E eu sempre dizia, não, eu sigo o meu caminho. Depois de 6 meses na rua, eu estava muito frustrado. Eu me lembro que uma noite eu disse a ela, ok, eu preciso de uma discussão lógica. Sente-se aqui e me escute. Você disse que esse Deus realmente existe. Ressuscitou e está vivo. Então, vamos falar sobre isso. Okay, this is something that we can talk about it.
Do ponto de vista da matemática, quando acontece uma experiência e você consegue repeti-la, então significa que ela é um fato e não mais uma teoria. Então eu preciso experimentar a Deus. Eu preciso vê-lo com meus próprios olhos. Eu pensei que ela diria: "Ah, mas você quer realmente ver Deus? Isso é impossível. O que você está pensando? Quem você pensa que é?" Mas ela disse simplesmente: "Ok, eu vou orar." Isso é tudo? Eu pedi para ver o Criador do Universo e ela me responde: "Ok, eu vou orar." Eu respondi: "Os cristãos são malucos. Estou falando do Criador do Universo. Quero uma experiência e você diz: nós vamos orar? Vocês são todos malucos." Aí ela foi embora. Eram 11 horas da noite e eu dormi no meu carro num aeroporto da cidade. De repente, enquanto dormia, senti como se fosse chacoalhado. Eu já havia sentido isso antes, quando dormia no carro. Se um outro carro passa bem rápido perto do meu, ele chacoalha. Eu abri meus olhos e olhei para fora. Mas estava tudo calmo. Eu não vi nenhum carro. Eram mais ou menos 2 ou 3 da madrugada. Eu pensei comigo: talvez eu esteja com frio. Mas no carro estava muito quente. De repente eu olhei para frente. E aí eu o vi. Ele estava sentado no capô e olhava para mim. Isso não durou mais do que 1 segundo, mas eu me lembro perfeitamente. Ele parecia me dizer com os olhos: "Aqui é mesmo o seu lugar? Você deveria estar aqui sozinho?" E desapareceu. E até hoje eu lembro a forma como eu levantei os braços. Eu me lembro bem, pois meus dedos doeram quando bateram no teto do carro. E eu disse: "Eu me rendo." Esse foi o começo. Na mesma hora, já às 2 da manhã, eu liguei para essa mulher e disse: "Eu vi Jesus." E ela respondeu: "Eu tinha certeza." "Você tinha certeza?" "Sim," ela disse. "Eu orei por isso, porque você precisava. O que aconteceu na sua vida não foi nenhuma coincidência. Amanhã vou te dar uma Bíblia." Então ela desligou. E eu pensei: que mundo é esse? Que fé é essa? Eu disse: "Eu vi o Criador," e ela disse simplesmente: "Eu tinha certeza." Sério, esses cristãos são malucos. Sim, foi assim que minha fé começou. Muitas pessoas me perguntam: como você sabe que era Jesus? Como você pode ter certeza de que não foi a sua imaginação? Eu digo a elas com convicção: quando a sua alma encontra o seu Criador, não sobram dúvidas. Acredite em mim, a sua alma grita bem alto: "Eu o conheço. Ele é o meu Criador." Como seria possível uma pessoa encontrar o seu Criador, a alma encontrar o Criador dela e não o reconhecer? Esse é o meu Deus. E acreditem, nesse momento não existe absolutamente mais nenhuma dúvida. Depois dessa experiência, Navid passou a frequentar uma igreja doméstica, foi batizado, participou da escola bíblica secreta e se tornou um líder. Com a ajuda da família, ele conseguiu construir uma nova vida.
No entanto, a opressão aos cristãos no Irã está cada dia pior. Mais ou menos em 2009, o governo da região começou a intensificar a perseguição e prender os cristãos das igrejas domésticas. Houve uma grande onda de prisões no Irã e muitas igrejas domésticas foram fechadas. Muitos líderes cristãos, nesses 3 ou 4 anos, foram presos e alguns conseguiram fugir do país. Teve aqueles que, quando saíram da prisão, decidiram deixar o país e tiveram que pagar multas enormes para o governo. Essa perseguição acontece mesmo. Posso te dar mais detalhes. Os cristãos também são torturados. Homens e mulheres são torturados e violentados. Um dos meus melhores amigos foi agredido por um investigador na prisão. Coisas assim acontecem todos os dias. Quando eu acabei o curso de líder, eu não pude visitar a minha igreja por cerca de 6 meses. Naquela época, todos os membros da minha igreja foram presos. Somente os que não foram para lá escaparam. Mas eles prenderam todos os meus amigos. Realmente todos. Não só alguns, não só os líderes, mas todos. Nós tínhamos uma espiã entre nós. Pensávamos que ela fosse uma irmã na fé, mas ela pertencia ao serviço secreto e conhecia cada um de nós. Numa manhã, às 5 horas, durante uma grande ação, oficiais do governo invadiram a casa dos membros da igreja e prenderam todos, até as crianças, de uns 6 ou 7 anos. Alguns deles ainda estão na prisão. Outros pagaram muito dinheiro, prometeram ficar quietos e sair do país. Sabe, no Irã, nós vivemos constantemente sob um clima de vigilância. E depois dessa onda de prisões, nós todos sabíamos que estávamos sendo controlados. Grampearam telefones, vigiavam as casas, procuravam uma razão para nos prender. Depois de tudo isso, faziam tortura psicológica com os cristãos. Eles ligavam para as casas e ameaçavam por telefone: "Nós vamos te matar e te prender. Você nunca mais verá sua mulher ou filhos. Se você desistir e continuar seguindo sua religião, você arcará com as consequências. Nós machucaremos você, sua mulher e seus filhos." E acreditem, durante mais de 6 meses, eu dormia só 1 ou 2 horas. Dormia com os olhos abertos. Porque eu pensava, eles vêm nos buscar. Eu e a minha esposa vivemos assim por mais de 6 meses. Minha mulher me dizia: "Você está ficando neurótico. Enquanto você dirige, olha mais para o retrovisor do que para a frente." E eu dizia: "Você não está vendo que nós estamos sendo seguidos por esse carro há mais de 20 minutos?" Era realmente perigoso. Não era loucura ou imaginação. Isso acontecia todos os dias. Depois da grande onda de prisões, de alguma forma as coisas voltaram a se acalmar e nós voltamos a nos encontrar em uma igreja doméstica. Começamos um culto para crianças e trabalhamos alguns anos nisso. Eu trabalhava como produtor em um canal de TV do meu país e tinha uma empresa de produção de vídeo para a televisão. Assim, começamos a produzir material cristão secretamente. Tínhamos um bom disfarce.
Nós iniciamos a produção de material audiovisual cristão porque não tínhamos absolutamente nada desse tipo na língua persa. Produzimos o material para as crianças e um dos meus empregados foi preso por causa disso. Mas, graças a Deus, ele teve tempo de nos avisar no último minuto. Ele disse: "Eu fui preso e eles têm todas as nossas produções. Elas revelam nosso trabalho e estamos em perigo. Fujam imediatamente." Eu olhei minha esposa nos olhos. Graças a Deus, ela podia deixar o país em segurança. Mas eu estava proibido de sair do país. A primeira coisa que eles fazem é fechar as fronteiras. Então eu cruzei a fronteira ilegalmente para a Turquia, a pé. Em apenas 3 dias, nós tivemos que deixar tudo para trás. Nosso nome, bens, casa, carro e tudo que alcançamos na vida. As pessoas trabalham anos para isso. Além disso, você perde tudo e todos que conhece. Eu vivi 33 ou 34 anos. Cresci e me formei ali. Construí minha vida e em apenas 3 dias tive que esquecer de tudo. E eu pensei comigo, ok, de novo, em 3 dias eu perdi tudo. Quando olho para trás, vejo que perdi muita coisa. Praticamente minha vida inteira. Tudo que eu e minha esposa construímos. Quando penso no que passou, lembro de uma frase. É uma frase que Jesus disse na cruz. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Eu encontrei um membro do serviço secreto do meu país quando vivia na Turquia. Foi uma experiência bem chocante para mim. Nós conversamos. Essa é uma lembrança surpreendente porque sentamos juntos à mesa. De um lado, o inimigo. Do outro, eu, e nós nos tornamos amigos. Ele disse, quando eu fazia aquilo, eu acreditava que estava fazendo o melhor para Alá e para a minha sociedade. Mas então ficou claro para mim, e eu pensei, o que eu fiz? E aí ele me abraçou. Eu nunca o tinha visto antes, mas ele pertencia ao serviço secreto. Ele me disse, eu gostaria de me desculpar pelo que eu e meus amigos fizemos, pois nós realmente não sabíamos o que fazíamos. Os extremistas acreditam de verdade que fazem a coisa certa. Querem proteger a sociedade de um possível ataque estrangeiro ou da influência de outras religiões. Eles realmente não sabem o que fazem. Por isso, eu oro por eles. Pai, perdoa-os. Eles precisam ser perdoados, pois eles de fato não sabem o que fazem. Então, eu tenho paz. Eles creem no que fazem. Eu consigo ter amor por eles. Eu posso até perdoá-los. Eu sinto amor. E eu peço às pessoas do meu país e às pessoas dos outros países,
Por favor, perdoem o ódio deles, pois o ódio gera mais ódio. Esse não é o tempo do olho por olho, mas é o tempo do perdão. Quando me desejam o mal, eu desejo somente o melhor, pois Deus também age assim conosco. Eu os entendo. Eu não digo que seja correto o que eles fazem, mas eles acreditam nisso. Por isso eles precisam muito da nossa oração. Pois essas pessoas que eu encontrei com essa devoção extremista e com dedicação ao que acreditam, podem se tornar bons servos de Cristo se colocarem a fé em Jesus. Por favor, ore por eles. Também quero pedir oração pelos iranianos, e não só por eles, mas por todos os que ainda não conhecem a verdade de Cristo, desde a China até a Turquia. Eu creio que o mais importante é que nós podemos orar para que Deus prepare líderes nas igrejas desses países. Eu sempre ouço que as pessoas oram por avivamento na região, mas eu garanto que ele já começou. Eu sempre ouço histórias de novas pessoas aceitando Jesus. Há alguns dias eu fiquei sabendo que a filha de um importante muçulmano, um mestre islâmico que eu conheço, se tornou cristã. Eu creio que o que esses países realmente precisam é de líderes cristãos. Depois da grande onda de prisões, a maioria deles fugiu, foram forçados a deixar sua terra natal e outros estão presos. Nós precisamos de muitos líderes no Irã e nesses outros países. Sabe, tem um versículo na Bíblia que diz: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. É exatamente isso que acontece hoje por aqui. Todos os dias temos novos frutos, mas não há trabalhadores. Por favor, ore para que Deus forme esses trabalhadores nos nossos países. Quando Jesus viu a multidão, teve muita compaixão deles. Como um rebanho sem pastor, estavam perdidos e desamparados. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Mateus 9, 36 ao 38. Esse testemunho representa a história de milhões de cristãos ao redor do mundo que são perseguidos por causa da fé em Jesus Cristo. Para saber mais sobre a Igreja Perseguida, cadastre-se e receba gratuitamente uma revista da Portas Abertas. Acesse o site portasabertas.org.br/cadastro ou contate-nos através do WhatsApp 11 4949 5012.